Olá, pessoal! Se você soubesse que cada decisão sua, do café que tomou hoje ao seu voto na próxima eleição, fosse determinado por causas que você não controla, você ainda se sentiria você mesmo? Bem-vindo ao labirinto. Hoje vamos atravessar o tempo conversando com filmes, séries e livros que buscam discutir um dos assuntos filosóficos mais importantes. Afinal de contas, tudo o que vivemos já foi determinado, determinismo, ou se efetivamente nós temos o livre-arbítrio. Então, determinismo, livre-arbítrio, vamos trabalhar com filmes, séries, olha que legal. Então vamos lá. Então vamos começar aí. Pensa bem, se você assistiu a série alemã Dark, recomendo muito, tá? Você conhece o lema de Winden. Qual é o lema? Vamos falar aí. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa frase é do filósofo Arthur Schopenhauer e resume o determinismo causal. A ideia é muito simples e assustadora. Se conhecêssemos todas as leis da física e o estado inicial do universo, só existiria um único futuro possível. Entenderam isso? Determinismo. Em Dark, o paradoxo de Bootstrap, procurem isso na internet, é bem legal, mostra isso muito claramente. O livro viaja no tempo e é copiado pelo autor no passado, mas ninguém jamais o escreveu de fato. A informação apenas existe em um loop. E aí eu vou buscar um outro filósofo, Peter van Inwagen. Ele chama isso de argumento da consequência, ou seja, se nossas ações são frutos da lei da natureza e do passado remoto, portanto coisas que não controlamos, então não controlamos nossas ações. Mas será que somos apenas robôs biológicos? Eu vou trazer uma opinião do neurocientista Robert Sapolsky, que no seu livro Determinados diz que sim. Para ele, cada neurônio que dispara no cérebro é o resultado de bilhões de anos de evolução, biologia e ambiente. Portanto, para ele, não sobra espaço para o eu decidir nada, o livre-arbítrio fica de lado. Agora, imagine que esse determinismo saia da filosofia e vire um software. Agora nós vamos falar da série DEVS, D-E-V-S. No caso, uma empresa de tecnologia que cria um computador quântico capaz de simular cada átomo do universo. E qual seria o resultado desse computador? O que ele traria, né, no caso? Ele poderia, por exemplo, ver a crucificação de Cristo ou o que você vai jantar daqui a 10 anos. Isso ressuscita um conceito de 1814, o tal demônio de Laplace. Se uma inteligência soubesse a posição de cada partícula, o futuro seria tão certo quanto o passado. E o CEO dessa empresa na série, chamada Forrest, ele precisa que isso seja verdade. Ele quer provar que a morte de sua filha foi um evento inevitável, uma linha nos trilhos para se livrar da culpa. Mas a pergunta que quero formular já faz parte do nosso dia a dia. Ora, e se a IA for esse computador da série DEVS? Se os algoritmos preverem nosso comportamento com 99% de precisão, nós ainda somos agentes livres ou apenas bondes em um trilho, como diria a série? E aqui eu vou falar de uma outra série que eu recomendo muito, que chama Westworld. Eu vou fazer uma pinceladinha, né, sobre essa série. Bom, os androides, eles vivem em loops repetitivos, né, vai pulando de um lado para o outro. Mas na terceira temporada há uma mudança bastante drástica na série, onde os humanos também passam a ficar presos nesses loops. Uma determinada IA, né, nessa série, ela traça a vida de cada pessoa para evitar o caos social. Isso é o que os tecnólogos chamam de determinismo algoritmo. Pense no seu TikTok, no seu Instagram. Eles aprendem seus desejos e te entregam exatamente o que você quer, muitas vezes antes mesmo de você pensar. O filósofo Harry Frankfurt diz que a liberdade exige desejos de segunda ordem. O que seria isso? A capacidade de avaliar seus próprios impulsos e dizer: eu não quero querer isso. O problema é que os algoritmos nos prendem em desejos de primeira ordem.
No caso, é o impulso rápido, o clique emocional, e atrofiam nossa reflexão crítica. Estamos perdendo nossa autonomia para curadores digitais que antecipam cada passo nosso. Agora vamos sair das telas e vamos para o tribunal. Se o determinismo ele é real, como podemos punir alguém? No filme Minority Report, pessoas são presas por crimes que ainda vão cometer. Olha só. No mundo real, isso já acontece de forma parcial, né, com o algoritmo, através de um aplicativo chamado Compass, que é utilizado nos Estados Unidos para prever a reincidência de criminosos. Só que aí houve um pequeno escândalo que estourou quando a ProPublica descobriu que o sistema era enviesado. Olha só, réus negros tinham 45% de chance de serem rotulados erroneamente como de alto risco, contra pelo menos metade dos brancos, em torno de 23%. Quando a IA erra, de quem é essa culpa? Robert Sparrow chama isso de vácuo de responsabilidade. Se um robô autônomo comete um crime de guerra, punir o programador parece injusto, pois ele não controla a evolução do código. Mas punir a máquina, ela é muito mais inútil, né? Porque também a máquina não pode sofrer. O perigo é o chamado viés de automação. No caso, juízes e médicos que seguem a máquina cegamente para não terem que carregar o peso moral da decisão que eles tomam sozinhos. Então, qual seria a solução? E aí eu trago uma outra série muito legal que eu recomendo também, que chama The Good Place, que sugere que a moralidade ela não é um cálculo frio de pontos, mas um esforço coletivo. A liberdade ela não é um dom, é uma prática que exige apoio mútuo. A filósofa Shannon Valor, no livro The AI Mirror, ou o espelho da inteligência artificial, né, ela propõe o conceito de agência cultivada. Ela diz que não devemos buscar o controle perfeito sobre ela, que ela considera impossível. Em vez disso, precisamos de sistemas com controle humano significativo. Isso envolve duas condições. A primeira, rastreamento. O sistema ele deve responder às nossas razões morais. E rastreabilidade. Devemos sempre conseguir ligar uma ação da máquina a um humano responsável. Portanto, ser livre no século XXI não é mais ser aleatório. É ser capaz de olhar no espelho da IA e decidir não ser apenas um reflexo do nosso passado estatístico. Contudo, devo deixar aqui o meu ponto de vista. A vulnerabilidade, para mim, é o que nos torna humanos e moralmente responsáveis. Algo que a IA ela nunca vai entender. E aqui eu vou recomendar mais um livro. No conto Story of Your Life, de Ted Chiang, que inspirou o filme A Chegada, procurem, é legal. A protagonista Louise aprende uma língua que a faz ver todo o seu futuro. Ela sabe que a sua filha vai morrer jovem, mas escolhe ter a filha mesmo assim. Saber o futuro não tirou sua liberdade, mas transformou sua vida em uma performance de amor e aceitação. Talvez a IA seja a nossa língua alienígena. Ela nos mostra nossos padrões, nossos preconceitos e nossas tendências. E a pergunta final que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: se você vai deixar o algoritmo escrever o seu script ou vai usar esses dados para assumir o controle do seu próprio loop? Pulo, né? Comenta aqui abaixo. Você acredita que escolheu assistir até o final ou os neurônios do seu cérebro apenas reagiram aos estímulos que eu planejei? Lembra-se da pergunta inicial? Se este vídeo te fez questionar a realidade, por favor, inscreva nos canais, deixe seu like e nos vemos brevemente. Um abraço.